E agora, no quadro Mundo Digital do Revista Justiça, vamos continuar com a nossa retrospectiva sobre decisões que envolvem o direito digital. Nós convidamos o doutorando em Filosofia da Mente, mestre em Ciência da Computação, formado em Computação e Direito, professor universitário e advogado especialista em Direito Digital, o Dr. Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Dr. Frank, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Quero aqui registrar a grande alegria em poder dialogar contigo e com o seu público também, né, com os ouvintes da Revista Justiça, sobre as temáticas que permearam o ano de 2021 relacionado a esse universo do mundo digital, né? Muito bem, Dr. Frank. Temos vários aspectos para tratar, mas vamos começar então pelo Legislativo. Quais as decisões do Legislativo que o senhor destaca para o nosso ouvinte? Olha, Sérgio, nesse ano de 2021, nós tivemos alguns movimentos legislativos que foram muito importantes, e eu acho que um que teve uma de maior relevância foi a aprovação da PEC 17 de 2019. A PEC 17, que é uma proposta à emenda à Constituição, ela transforma, né, ela coloca na Constituição a proteção do dado pessoal como um direito fundamental. E isso é de grande importância, porque atualmente nós vivemos numa sociedade global de dados e o dado pessoal é uma extensão do indivíduo. Nesse sentido, a proteção do dado pessoal, ela de fato é muito adequada que esteja na Constituição, como outras constituições, né, em países do mundo também estão fazendo semelhante. Além da PEC 17, nós também tivemos no Legislativo, né, a lei que regula a inteligência artificial. Essa lei ela foi fruto de uma consulta pública. Existe muitas críticas no sentido de que seria um movimento prematuro, mas também a inteligência artificial é uma questão que está posta na sociedade e precisamos, de fato, enfrentar e ver como regular o uso da IA sem engessar a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, garantindo alguns contornos de proteções éticas, né, ao uso de dados. E também tivemos, né, o projeto de lei da questão das fake news e a medida provisória também sobre as redes sociais, que os dois dialogam sobre tema semelhante, né, que é a questão da curadoria em redes sociais de conteúdos que propaguem, que disseminem fake news, né. Então, também é uma questão importante. Nós sabemos que nós vivemos uma sociedade onde esses espaços são utilizados, né, com notícias não verdadeiras, e é importante também a sociedade enfrentar, se instrumentalizar para poder enfrentar essas questões. Dr. Frank Ned, vamos falar então sobre a questão tecnológica, o crescimento dela. O senhor já citou a inteligência artificial, mas qual seria então uma estratégia nacional para o uso dela? Qual é a preocupação que o direito tem sobre o uso da inteligência artificial? Nós tivemos dois grandes movimentos legislativos, além de todo o fomento nesse mercado da inteligência artificial. Em termos legislativos, nós tivemos não só a aprovação da lei que regula a IA, mas também tivemos a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, que visa estabelecer linhas de pesquisas e recursos, né, para a pesquisa de IA. Que pese essa estratégia nacional tem sofrido muita crítica da sociedade, dos pesquisadores, mas a importância do direito da IA é que a inteligência artificial hoje é uma realidade posta. Todos nós temos aí no nosso smartphone mais de uma dezena de algoritmos que são pautados na inteligência artificial. Então, uma questão muito importante que devemos estar atentos, e o direito está atento, é do uso ético dessa tecnologia. Se a tecnologia não está sendo utilizada, por exemplo, para preconceito, para discriminação das pessoas, né? Para limitação de acesso a certos recursos a partir dos dados que eu sei das pessoas. Então, essa é uma preocupação muito relevante do direito em relação à tecnologia de inteligência artificial. Dr. Frank Ned, tivemos também o leilão do 5G. Qual a expectativa para a implantação dessa tecnologia no país e o que ela pode trazer de benéfico e também algum malefício, alguma atenção que devemos ter? O leilão do 5G, né, que então abriu a possibilidade das operadoras que concorreram aos blocos, né, iniciarem toda a operação de implantação, e a previsão é que o próximo semestre, até o final do primeiro semestre do próximo ano, nós já tenhamos 5G operando nas principais capitais do país. É uma tecnologia fundamental para esse novo cenário da sociedade global de dados.
ela traz uma série de benefícios, né, como maior velocidade nas conexões, maior persistência, ligações não irão cair, maior abrangência de sinal, e uma característica muito importante também foi que o leilão contemplou a instalação de 5G para as escolas espalhadas pelo Brasil todo. Então, é uma tecnologia fundamental que dialoga com a questão da inteligência artificial, de metaverso e todas as inovações tecnológicas que estão começando cada vez mais a estarem acessíveis a todos nós. E nesse caso, qual cuidado, qual cautela que o senhor está tendo assim, em falar em 5G sobre alguma vulnerabilidade, por exemplo, ou não? Olha, o risco que existe, eu diria no primeiro momento, que é menos um risco tecnológico e mais um risco comportamental, né, da pessoa, o ser humano. Porque à medida que o 5G vai propiciar uma diversidade imensa de serviços, né, mais facilidade, mais velocidade, naturalmente também o golpista vai usufruir disso para tentar ampliar o seu campo de atuação aplicando golpes. Então, essa questão da sociedade, ao começar a utilizar qualquer tecnologia, ela ter uma percepção de risco e, a partir dessa percepção de risco, ela aumentar o seu grau de prontidão, de atenção. Ou seja, nós estamos mais atentos com as mensagens que recebemos, que possam ser uma mensagem fraudulenta, né, um link que pode te levar a acessar um conteúdo que vai tentar furtar uma senha, uma credencial de acesso. Então, eu diria que o risco, no primeiro momento, é menos tecnológico e mais na relação do comportamento das pessoas. E agora vamos falar de um outro assunto até que eu fico curioso. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é esse NFT, que é o token não fungível, e nós estamos vendo a popularização desses NFTs. O NFT é uma tecnologia que já existe há alguns anos, né? Este ano, 2021, ela teve um crescimento muito grande, principalmente com o lançamento do metaverso. Mas o não fungível token é uma espécie de registro de ativos digitais. Pode parecer novidade para a maioria das pessoas, mas, por exemplo, você pode ter um terreno dentro do meio virtual, no espaço virtual, um terreno. E nesse terreno você pode, inclusive, construir uma loja. E essa loja vai ter produtos a serem vendidos. Uma arte digital, por exemplo. E esta arte digital, ela é registrada de forma única em todo o mundo digital por meio de um NFT. Também, da mesma forma, esse terreno que você compra no meio digital, ele é registrado de forma única por meio do NFT, o No Fungible Tokens. E por trás disso também tem a tecnologia de blockchain, que é a tecnologia utilizada para fazer esses registros únicos. A importância disso é que este mundo digital, né, esses mundos de metaverso, esses mundos, esses espaços digitais cada vez mais presentes, eles são visíveis globalmente, em qualquer parte do mundo, e a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. E por isso a importância de você ter algo como um NFT, o No Fungible Token, que permite você fazer o registro único de um ativo digital, como uma obra de arte, uma poesia, um terreno digital, uma roupa que você construa, que você compre para você nesse mundo digital. Então essa é a grande relevância do NFT, que promete ser uma das próximas tecnologias que vão aquecer esse mercado nos próximos anos. Vamos dar mais exemplos para o nosso ouvinte compreender o que vem a ser esse NFT. A pessoa cria qualquer coisa, ela pode criar o seu NFT, e o valor desse NFT varia de acordo com o quê? Exato. O NFT, ele é uma tecnologia de registro, né? Então vamos supor que você desenvolva uma obra digital. O que seria uma obra digital? Você pode pegar uma ferramenta de edição de imagem e criar a partir dessa ferramenta uma arte, né? Uma paisagem, um recorte, e você vai lá e faz o registro dessa obra usando NFT em cima do blockchain. E a partir desse momento, você atribui um valor a esta obra. Esse valor, ele pode ser a partir de um leilão, você coloca a obra em leilão e a partir dos lances dados vai ser este o valor da obra. Muitas vezes, então, essas obras estão associadas às criptomoedas, né? Então, hoje, nós já temos alguns leilões, inclusive de obras digitais,
que chegaram a valores milionários em dólares. Da mesma forma, terrenos que foram comprados por alguns milhões de dólares. Nesses espaços virtuais, onde grandes empresas acreditam que grande parte do seu público consumidor estará circulando nesses espaços digitais, então surge o interesse em garantir, né, terreno virtual e comercializar obras e uma infinidade imensa, Sérgio, de coisas. No mundo digital, né, quem é gamer, quem joga, conhece isso, você tem uma coisa chamada, por exemplo, skins, que é uma espécie de uma pele, de uma fantasia, de um avatar que você cria. Isso tem um valor muito grande nesse espaço digital. Para uma parcela da população, isso parece uma brincadeira, mas eu posso lhe garantir que tem muita gente grande, e quando eu falo gente grande, são grandes empresas levando tudo isso muito a sério e investindo muito dinheiro em tudo isso. E, consequentemente, isso tem repercussão no mundo do direito, porque é onde há uma relação social, eventualmente pode surgir um litígio em relação à autoria, à fraude, em relação ao ativo digital, e a necessidade, então, do direito tentar regular ou buscar dar soluções, né? E já que estamos falando desse outro mundo, nada mais adequado do que falar da ascensão do metaverso. O que é o metaverso, que para muitos, até para mim, é algo desconhecido ainda? Sérgio, o metaverso, ele não é uma invenção deste ano, mas este ano ele tomou, assim, foco, né, holofote, em virtude do movimento do Facebook, que inclusive mudou o nome de todo o grupo para Meta. Então, o metaverso é um mundo virtual, é uma representação do indivíduo, sua, minha, de empresas, do mundo físico no espaço virtual. E você acessa esse metaverso usando tecnologias, por exemplo, como óculos 3D. Por exemplo, neste momento, nós estamos aqui fazendo uma entrevista por meio de um dispositivo eletrônico, né, e não estamos nos vendo. Mas poderíamos estar fazendo essa entrevista no metaverso. Eu poderia estar com óculos 3D, você também com óculos 3D, e nós teríamos a percepção como se estivéssemos um frente ao outro dialogando. Veja que isso abre espaço para transmissões das mais diversas, como recentemente o Gutenberg fez um show no metaverso para milhões de participantes no mundo todo. Fez todo um show, né, como se fosse presencial, mas dentro do metaverso. E as milhões de pessoas no mundo todo que estavam acompanhando aquele show participaram daquele evento. Então, junto com isso, mais do que essa questão visual com óculos 3D dos espaços, você tem outros dispositivos, como luvas, por exemplo, especiais, onde você começa a sentir toque e algumas sensações. Então, o metaverso é esse espaço virtual que permite a representação do indivíduo, de empresas, de ativos, lá nesse espaço virtual. E tudo isso dialoga com criptomoedas, dialoga com NFT, com 5G, com inteligência artificial, é essa interconexão das diversas tecnologias, né? E, doutor Franchinetti, dentro do direito digital, como ficam as questões que vão decidir, dúvidas, pendências, questionamentos desse metaverso, então? Então, aí requer-se uma série de ações. Primeiro que sim, certamente vão surgir várias questões, como, por exemplo, propriedade intelectual de obras digitais, né, copyright, até mesmo difamação, calúnia dentro desse espaço. Então, o direito, ele geralmente disse, né, que ele anda atrás dos fatos, mas o direito, sim, não tem como fugir de aproximar e entender essa realidade. A exemplo, o Código Civil chinês, que foi sancionado esse ano, ele já tem capítulos próprios para tratar dessas relações no meio digital, né? Então, por exemplo, o Código Civil chinês, ele já trata um tema chamado a reputação digital. Existem um conjunto de artigos nesse código que já fala da herança digital. Então, alguém que deixa um patrimônio digital dentro desse espaço. Da mesma forma, o nosso código, ele vai ter que, no que existe hoje, achar os instrumentos ou passar por um processo de aprimoramento para poder conseguir resolver, né, os conflitos que vão surgir dentro desse espaço. Doutor Frank, não podemos deixar também de falar nesse ano de 2021 aos ataques cibernéticos, principalmente aos órgãos públicos. Estamos aí com esse ataque recente no Ministério da Saúde, mas também outros órgãos foram atacados. O que podemos falar sobre isso? O que isso deixa até de aprendizado para os próximos anos?
Sérgio, infelizmente, de fato, esse ano nós tivemos uma série de eventos, né, que envolveram ataques às infraestruturas do governo, e as lições que eu acho que nós temos que estar atento é a importância de não só o governo, mas as empresas e também nós, o cidadão, o usuário final, estarmos cada vez mais atentos e cuidadosos com os nossos dados nesses espaços digitais, né? Esses ataques, eles geram uma repercussão muito negativa, primeiro, quanto à imagem do órgão, né? Segundo, quanto à indisponibilidade de serviços. Veja você que o Conect SUS, até o presente momento, nós temos vários estados que estão fora do ar ainda, e em terceiro, o eventual vazamento de dado do cidadão. O cidadão, quando entrega o seu dado pessoal a um órgão do governo, porque existe uma obrigação legal de assim fazer, ele tem a expectativa de que as medidas adequadas de segurança sejam tomadas para que esse dado não seja acessível a terceiros. E quando você tem um vazamento de dados, muitas vezes até dados pessoais sensíveis, mais do que você ter o serviço disponível, mais do que você ter a imagem do órgão, a reputação atingida, você tem também a exposição do cidadão, uma vez que o seu dado pessoal agora pode estar sendo comercializado em fóruns, né, destinados à venda de dados. E a partir dessa compra, dessa comercialização no mercado negro de dados, vai refletir isso no cidadão por meio de tentativas de fraude. Então eu acho que a grande lição que nós temos em tudo isso é a urgência em todos nós, enquanto sociedade civil organizada, enquanto Estado, enquanto indivíduos, estarmos cada vez mais atentos sobre a questão da prontidão do estado de alerta em relação aos nossos dados desse mundo digital. E Dr. Frank Ned, um último conselho então para o nosso ouvinte que faz o uso da internet já há tanto tempo, as redes sociais, como ele deve se preocupar com a segurança dos dados dele? Sérgio, a tecnologia, né, a tecnologia digital, informática, ela traz uma série de benefícios, uma série de facilidades para o nosso dia a dia, para nossas vidas. Entretanto, eu penso que existem assim, 3 pilares que são importantes que nós tenhamos em mente ao adentrarmos, ao usarmos esse mundo. Um primeiro pilar, e aqui não quer dizer que esse seja o mais importante, mas é um dos pilares, que todas as vezes que nós estejamos entrando nesse mundo, né, nós possamos ou devemos utilizar alguns recursos tecnológicos para nos ajudar na proteção. Então, no meu celular, no meu smartphone, eu ter, sim, um antivírus instalado no meu smartphone, eu ter um antivírus instalado no meu computador, eu manter a versão do meu software atualizada. Então, essas são 2 medidas técnicas de segurança que já te colocam num cenário de proteção maior. Um segundo pilar é o pilar da questão de processos. E quando eu digo processos aqui, nós temos alguns rituais, né, de, por exemplo, checar uma mensagem que eu recebo, se realmente aquela mensagem ela faz sentido antes de clicar no link, se realmente a pessoa que está me pedindo para fazer a transferência de um valor, se realmente é a pessoa a qual eu conheço e sei fazer uma transferência anteriormente, né? E o terceiro pilar é o pilar comportamental. Pessoas, nós, adotarmos senha segura, usarmos autenticação de 2 fatores, evitarmos navegar em sites, né, que não são confiáveis, estarmos atentos aonde nós estamos informando e a quem os nossos dados pessoais. Então eu penso que nós conseguimos chegar no equilíbrio desses 3 pontos, tecnologia, processo e o comportamento pessoal, nós estamos dentro de um cenário de maior segurança para poder usufruir de todos os benefícios que essa realidade, né, desse mundo digital nos oferece. E esse foi o quadro Mundo Digital de hoje, trazendo mais uma retrospectiva sobre o que aconteceu dentro do mundo digital, o direito digital em 2021. E nós queremos agradecer a participação do doutorando em Filosofia da Mente, mestre em Ciência da Computação, formado também em Computação e Direito, professor universitário e advogado especialista em Direito Digital, o Dr. Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Dr. Frank Ned, muito obrigado por atender a Rádio Justiça, boas festas e que em 2022 possamos falar mais vezes. Sérgio, agradeço imensamente, mais uma vez, essa oportunidade de dialogarmos. Desejo a você e à família um excelente ano, boas festas. A todos os seus ouvintes também, que tenhamos um ano de muita saúde, paz, sucesso e atenção aos riscos do mundo digital. Um abraço.
E o Revista Justiça desta quarta-feira, dia 29 de dezembro, vai ficando por aqui. A apresentação e edição Sérgio Duarte. Produção Elsana Estácio. Trabalhos técnicos Luiz Alves e Jason Gonzaga. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a edição da hora e o Revista Justiça está de volta amanhã a partir das 8 horas. Até lá! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.